Olá, igreja. Olá a todos. Muito bom estar com vocês novamente. Nosso tema hoje, do que vamos passar para vocês, é gratidão, com a ajuda de Luciano Subirá. Gratidão é uma qualidade de quem é grato, que reconhece, que agradece, seja um presente ou uma dívida paga. Vamos assim, entre nós, né? Não é chato você às vezes ajudar uma pessoa, não que você esteja esperando algo em troca, não, mas a pessoa nem te dá um obrigado, né? Nem reconhece o que você fez. Eu fico imaginando o Senhor Jesus perante nós, né? O que Ele fez, o que Ele passou para nos salvar, salvar dos nossos pecados, nos dar a vida eterna, e a gente muitas vezes não demonstra o mínimo de gratidão para com o Senhor. Realmente uma coisa muito ruim, mas ser grato é uma coisa excelente. Colossenses 3, de 16 a 17, nos diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. É essencial na nossa vida cristã que tenhamos um coração de gratidão, realmente sermos gratos ao Senhor. Precisamos amar o Senhor de toda a nossa alma, de todo o nosso coração. O nosso amor pode e deve crescer com o nosso amadurecimento. Precisamos ser gratos ao Senhor por tudo o que Ele nos fez. Precisamos entender esse amor imensurável do Senhor para cada um de nós. Afinal, Ele deu a sua vida na cruz por mim e por você para nos salvar, para me salvar, para te salvar, pelo perdão dos pecados e para nos dar a vida eterna. Lucas 7, 46, 47 diz: não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu os meus pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Essa passagem se refere à pecadora que ungiu os pés de Jesus com um bálsamo caríssimo, né? Deveria juntar o dinheiro ali por cerca de um ano para poder comprar gota a gota esse bálsamo, e ela derrama sobre o Senhor. Quem muito ama, muito é perdoado, mas quem pouco ama, pouco é perdoado. Nesta passagem de Lucas 7, o Senhor Jesus é recebido na casa de um fariseu chamado Simão, que pertencia, ele era fariseu, à seita mais severa do judaísmo. Então, uma mulher pecadora entra na casa, derrama um perfume caríssimo sobre Jesus. Em outra passagem, é dito que ela vem por trás do Senhor e derrama um perfume sobre a cabeça do Senhor Jesus. E ele se esparrama por todo o seu corpo. Ela rega os pés do Senhor, com lágrimas. Enxuga os pés do Senhor com seus cabelos. Esta atitude gerou críticas dos presentes e até de Simão, dono da casa. Diziam que se Jesus fosse profeta, saberia quem era ela. Era ela uma prostituta. Então Jesus fala para Simão: entrei em sua casa e você nem me recebeu com um ósculo, com um beijo de boas-vindas, mas ela não para de beijar os meus pés. Você não lavou os meus pés quando cheguei. Isso era um ato de hospitalidade, lavar os pés dos hóspedes, dos convidados. Isso deveria ter sido feito, mas ela não para de regar os meus pés com as suas lágrimas e de enxugá-los com os seus cabelos. Quando compreendemos o tamanho da dívida que tínhamos, é que conseguimos mensurar, medir o tamanho do perdão que tivemos. Mateus 18, 23 a 35 fala de outra parábola, a parábola do credor incompassivo. O reino dos céus é semelhante a um rei que quer ajustar as contas com seus servos, com seus criados. Um deles devia 10.000 talentos. O que é isso? Quanto representa isso? Um talento representa 6.000 denários. Um talento, 6.000 denários. Um denário é o salário de um dia de trabalho.
Ou seja, 10.000 talentos são 60 milhões de denários ou dias para pagar uma dívida que é impagável, não tem como pagar. O servo rogou pelo perdão do Senhor, pois era impossível de pagar a dívida, e o Senhor dele o perdoou. Saindo dali, ele encontra outra pessoa que devia para ele 100 denários, ou 100 dias de trabalho. Olha o contraste, 60 milhões de denários para 100 denários. E o sufocava, pedindo para pagar a dívida. Não o perdoou e o lançou na prisão até saldar a dívida. O fato foi relatado ao Senhor, que não se conteve, dizendo que da mesma maneira que foi perdoado de uma dívida impagável, deveria ter perdoado o conservo que devia muito pouco. E o entregou aos carrascos, aos verdugos. Assim fará o nosso Pai Celeste, se não perdoarmos cada um a nosso irmão. Então uma pessoa devia ao seu senhor 10.000 talentos, 60 milhões de denários. Uma outra devia ao seu credor 100 denários, 100 dias de trabalhos. Ambos foram perdoados. Quem você supõe que vai amar mais? É claro, aquele que foi mais perdoado. Esse vai amar mais. Jesus diz para Simão exatamente isso, esse mesmo significado dessa parábola. Quem muito ama, muito perdoa. Quem pouco ama, pouco perdoa. É como se a nossa percepção do quanto fomos perdoados nos constrangesse a perceber o tamanho da nossa dívida junto à pessoa que nos perdoou. No caso, o Senhor Jesus, ele nos perdoou. É uma dívida impagável e a gente nem demonstra muitas vezes gratidão por isso. Você já agradeceu ou você tem agradecido ao Senhor pela salvação que ele concedeu a você? Pelo livramento dos seus pecados e pela dádiva, pelo presente de ter nos dado a vida eterna? 2 Coríntios 5, 14 e 15 fala do amor de Cristo que nos constrange. Diz lá, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto: um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então precisamos ter sempre essa consciência do que Jesus fez por cada um de nós. Precisamos ter sempre um coração de gratidão, coração de gratidão. A palavra diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram, sem exceção. Se fosse na época da lei, pela lei, ao tropeçar em um item da lei, você tropeçaria em todos. Todos estávamos numa mesma situação, numa mesma condição de condenação. Pode parecer até injusto que quem mais pecou recebeu mais perdão e tem a possibilidade de dar maior amor ao Senhor, mas assim é o nosso Deus, rico em misericórdia e que ama a todos de uma forma que não podemos medir. 1 Timóteo 1,15 nos diz: fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Isso Paulo falando, ele se considerava o principal pecador. Ele afirmava ser o maior pecador, o maior de todos. Ele fala da maneira como viveu e o zelo que tinha para com o Senhor. Isso, apesar de tudo que ele representou e representa para cada um de nós ainda hoje, todas as epístolas que ele escreveu. Na verdade, devemos levar em conta a dimensão do arrependimento. Quanto maior o arrependimento, o seu arrependimento, o meu arrependimento, maior o perdão. Jesus Cristo morreu para os bons e para os maus, pois todos pecaram. Precisamos ter a dimensão do quanto fomos perdoados para termos uma resposta maior de gratidão. Devemos ter essa consciência dentro de nós. Somente o Espírito Santo pode nos mostrar o quanto pecamos e ferimos o Senhor. Nós não imaginamos o quanto representou para o Senhor a nossa salvação, o quanto ele sofreu pela nossa salvação. Apocalipse 3,18 fala da igreja em Laodiceia. E o Senhor manda os irmãos daquela época para comprarem colírio para os olhos para poder ver, para poder enxergar.
2 Pedro 1,9 fala da cegueira relativa à purificação dos pecados. Diz lá, pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora, ou seja, não enxerga o livramento que teve dos seus pecados. Né? Ele é cego para o que aconteceu, ele não dá valor ao que aconteceu, o que o Senhor fez na vida dele. Quanto custou a salvação de cada um de nós? Quanto mais custou, maior a gratidão, maior o reconhecimento do que Jesus Cristo fez em nossas vidas. Pense no que ele fez por você. Você estava destinado ao lago de fogo. Todos nós estávamos condenados ao lago de fogo antes de sermos salvos. A perdição eterna. E fomos resgatados graças à misericórdia, ao amor e ao perdão do Senhor. Afinal, você agradece ao Senhor pelo que acontece com você ou você simplesmente murmura ou reclama? Se você é daqueles que murmura e reclama, fique sabendo que a murmuração afasta as bênçãos do Senhor e anula as nossas orações. Não adianta orar se você estiver reclamando. Você não vai ser atendido. Portanto, sempre agradeça. Agradeça em tudo, por tudo. O nosso Pai sabe o que é melhor para nós. Não importa a situação, se ela é boa, se ela é ruim, nós devemos aprender a estar nas mãos do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Não dá para a gente ficar reclamando das situações. Salmo 37, de 3 a 5, nos diz: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Então confia no Senhor. Agrada-te do Senhor. Entregue-se ao Senhor. Deixe Ele comandar a sua vida. Deixe Ele te dar os caminhos, porque os caminhos do Senhor são muito melhores do que os nossos. Que o meu e o seu coração seja agradecido ao Senhor e que a nossa resposta de gratidão não seja apenas um esforço, mas seja uma verdadeira manifestação de amor para com Jesus Cristo. Seja grato, demonstre gratidão para o Senhor. Não seja daquele que não sabe nem o que está acontecendo e não interessa pelo que o Senhor fez por você. Seja grato, tenha um coração de gratidão. Que o Senhor nos ajude e que nos dê graça para a nossa caminhada cristã. Eu espero que vocês tenham gostado. Para quem não se inscreveu, está escrito aqui inscrever-se. Você pode dar um like se você gostou. Fazendo dessa forma, você favorece com que o canal e os vídeos sejam propagados para mais pessoas, sejam mostrados para mais pessoas. Lembrando que a ICEL, a Igreja Cristã em Londrina, está estudando os 4 evangelhos em harmonia, os 4 evangelhos simultaneamente. E o que eu mais quero é que vocês tenham uma excelente semana, abençoada semana, e que tenham gratidão no seu coração. Amém.